Olá, amigos e amigas do campo. Meu nome é Flávio Barcelos, sou gerente técnico da empresa K+S brasileira e hoje gostaria de bater um papo com vocês em relacionado ao elemento magnésio. Magnésio na cana-de-açúcar. Quando a gente fala em magnésio na cana-de-açúcar, o que nos vem primeiro à cabeça? Magnésio via foliar como pré-maturador, pensando em aumentar a taxa de fotossíntese, produção de açúcares e aumento de açúcares no combo, ou seja, o aumento do ATR. Nós estamos corretos nesse raciocínio. Nós temos que continuar fazendo esse manejo do magnésio ali no pré-maturador, justamente pensando em aumentar a quantidade de açúcares dentro do como. Mas será que o magnésio só é tão importante assim na cultura da cana-de-açúcar, nessa fase de pré-maturação? E o magnésio ali no início, quando seja cana-planta ou cana-soca, na hora que dá aquela brotação, que começa a formar os perfilhos, será que o magnésio é importante ali também ou não? E uma vez que esses perfilhos começam a ser formados, eles precisam se desenvolver, eles precisam crescer, para justamente poder fazer o quê? Caixa d'água, que seria o quê? Comos grandes, com diâmetros maiores, que vai aumentar a probabilidade depois, lá no final, no manejo do magnésio como pré-maturador, de aumentar essa caixa d'água com a quantidade de açúcar, ou seja, dinheiro no bolso. Então vamos lá. Magnésio, será que ele é importante na fase de perfilho? Totalmente importante, gente. Por quê? A planta da cana-de-açúcar, para ela ter uma quantidade de perfilhos viáveis, ela precisa de fazer o quê? Raiz. Quanto maior for o desenvolvimento do sistema radicular na fase de perfilhamento, maiores são as probabilidades daqueles perfilhos se tornarem viáveis. Ou seja, mais raiz, mais água e nutrientes vai estar sendo absorvido, aquele perfilho ele começa a se desenvolver mais rapidamente, se tornando um perfil viável. Quanto menor for o desenvolvimento do sistema radicular, a probabilidade de termos perfilhos que param no meio do caminho e começam a ser aqueles perfilhos que a gente chama de ladrão, ou seja, ele vai diminuir até mesmo o crescimento daquele perfilho que depois vai ser um perfil viável. A planta precisa de raiz, e aí entra o magnésio. Quanto maior for a disponibilidade de magnésio solúvel, que está disponível ali na água do solo durante a fase de perfilhamento da cana-de-açúcar, maior é o desenvolvimento do sistema radicular, maior vai ser a probabilidade de perfilhos viáveis em 1 hectare de cana-de-açúcar. Isso quer dizer o quê? Que a probabilidade de a gente ter uma produção maior também é mais alta. Então vamos lá, uma vez que a cana estabeleceu também a quantidade de perfilhos que ela vai ter por hectare, ela precisa agora fazer o quê? O crescimento e desenvolvimento desses perfilhos. E aí entra de novo a importância do magnésio, ele estando disponível na solução do solo durante todo o tempo, durante todo o ciclo da cultura da cana-de-açúcar. Por quê? Para esses perfilhos começarem a se desenvolver, formarem os colmos, né, que é a primeira fase ali da produção da cana-de-açúcar, a gente precisa fazer os colmos crescerem, tanto em altura e diâmetro, para depois a gente encher, favorecer a cana-de-açúcar, encher isso com açúcar, que é o que a gente precisa de levar para a indústria. A planta depende bastante de magnésio. Por quê? Para esses colmos alongarem, a planta tem que fazer muita fotossíntese, então precisa de bastante clorofila. E aí o magnésio está envolvido aonde? Na síntese de clorofila. Uma vez que tem a clorofila, a planta também depende de uma enzima chamada rubisco, que vai transformar de fato o CO2 em um carboidrato. E para essa enzima funcionar também precisa de magnésio. E aí, depois de tudo isso, da planta pegar a energia do sol, converter ela em energia química, transformar essa energia química, usar essa energia química, na verdade, para transformar o CO2 em um carboidrato, depois esse carboidrato ele vai ser convertido em sacarose dentro da célula. E aí que entra de novo a importância do magnésio. Quanto maior for a disponibilidade de magnésio na solução do solo, mais magnésio a planta de cana-de-açúcar vai absorver, maior vai ser a produção de açúcar. Por quê? A fase final de produção da sacarose dentro de uma célula de uma planta depende de duas enzimas. E essas enzimas são praticamente ativadas pelo magnésio. Então, baixa disponibilidade de magnésio no solo, vai ter baixa disponibilidade de magnésio dentro das plantas de cana-de-açúcar, e aí vai ter o quê? Baixa produção de açúcar. Isso vai diminuir a velocidade com que a planta vai crescer vegetativamente. E também vai diminuir o diâmetro do como. Então o que isso quer dizer? Que se eu fizer um manejo mais assertivo com magnésio, aplicando magnésio lá na base, uma forma de um magnésio solúvel, a planta vai ter condições de ter maior número de perfilhos viáveis, e esses perfilhos vão ter maior condições de quê? De crescer tanto em altura quanto em diâmetro. Tá aí via solo, Flávio, como que a gente pode fazer a aplicação desse magnésio na cultura da cana-de-açúcar? A forma mais comum que a gente tem para aplicação de magnésio via solo na cultura da cana-de-açúcar seria usando o calcário, né? O calcário dolomítico. A gente pode usar também um óxido de magnésio e a gente pode usar também uma outra rocha que é o do nitro. O problema dessas fontes é o seguinte: trabalhos recentes de pesquisa, publicados em 2023 e 2024, têm mostrado que a liberação desse magnésio do calcário, a transformação do óxido de magnésio pelo magnésio, que é a forma absorvível pelas plantas na solução do solo, leva muito mais tempo do que a gente imaginava. Então o que os trabalhos recentes mostraram? Quando a gente aplica um calcário, né, dolomite, como fonte de magnésio e cálcio para uma cultura,
nós estamos deixando a desejar a quantidade de nutrientes de fato que vai estar disponível para aquela cultura naquele ano agrícola. Por quê? Eles viram que quando a gente aplica o calcário, rapidamente, com questão de 90 dias, 70, 90 dias, o pH do solo sobe, que é a função principal do calcário. Então a gente viu que realmente isso acontece, mas a liberação do magnésio desse calcário, ela é muito mais lenta do que a gente imagina. Então, trabalhos de pesquisa recente mostrou que 36 meses após a aplicação do calcário no solo, o pH subiu em torno de 90 dias para o pH desejável, mas a liberação do magnésio em 36 meses após a aplicação de todo o magnésio que foi aplicado foi na casa de 14%. O que isso quer dizer? O magnésio ele vai ser disponibilizado esse calcário a médio e longo prazo, ele vai ser muito bom para aumentar a fertilidade do solo com magnésio na CTC. E naquele ano agrícola, de onde que vem o magnésio? A planta tem que usar artifícios para poder acelerar esse processo de transformação desse magnésio do calcário na forma assimilável. Só que se a planta for ficar gastando muita energia para poder fazer isso, vai faltar energia para ela fazer outras coisas dentro do metabolismo dela. Então ela tem que fazer um equilíbrio. Consequência disso, a planta diminui a velocidade do seu crescimento vegetativo, vai ter menos tonelada de como por hectare, possivelmente a gente vai ter também menos o quê? ATR na cana-de-açúcar. Então qual que seria a forma mais fácil de a gente aplicar magnésio solúvel via solo? Seria na forma de sulfato de magnésio, né? Hidratado. Só que se nós pegarmos aí a quantidade de sulfato de magnésio que a gente teria que aplicar via solo e for fazer o custo, ele fica totalmente inviável, porque fica um custo muito caro. Só que hoje é possível a gente aplicar sulfato de magnésio monohidratado, que é uma rocha natural que existe na agricultura, que se chama rocha kieserita. Então existe uma rocha kieserita que é um sulfato de magnésio monohidratado natural, que é uma rocha sedimentar, que ela está onde? Na Alemanha. Então nós da K+S, o que nós fazemos? Nós pegamos essa rocha kieserita, misturamos com o pó do cloreto de potássio, compactamos e fazemos tudo no mesmo grânulo. Um fertilizante que vai ter potássio, vai ter magnésio, vai ter enxofre e vai ter boro na forma de tetaborato de sódio pentahidratado, tudo no mesmo grânulo. Flávio, qual que é a vantagem de a gente ter a aplicação desse produto via solo em relação ao calcário? É que a gente vai estar garantindo 100% daquele nutriente magnésio, enxofre e boro, 100% disponível nas fases iniciais da cultura, então, ou seja, para estabelecimento de cultura, número de perfis viáveis e arranque inicial desses colmos, esse magnésio do cornicalho vai fazer total diferença para aquela cana-de-açúcar naquele ano agrícola. Então imagina, antes é uma coisa que era inviável aplicar sulfato de magnésio via solo na cana-de-açúcar, hoje é possível. Como? No mesmo manejo do cloreto de potássio, a gente está levando, substituindo o cloreto de potássio convencional pelo produto cornicalho da K+S, no qual você vai estar fornecendo o mesmo potássio, só que agora acrescentando magnésio, boro e enxofre. Então foi substituído o cloreto de potássio pelo cornicalho. Tudo aqui está dizendo que a gente vai ter também o quê? Uma produção maior em TCH e provavelmente uma produção maior também em ATR, porque a gente não vai abrir mão de fazer a aplicação também do magnésio no pré-maturador. Bom, moçada, só para a gente encerrar o nosso papo hoje sobre a importância do magnésio na cultura da cana-de-açúcar, quem quiser saber mais informação sobre o produto cornicalho, sobre garantias, sobre custo, sobre aonde achar esse produto, só clicar nos links que a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e para qualquer outra dúvida, nos procure. Um abraço!